Olá! No momento em que, sob o impacto da internet, os grandes periódicos diminuíram radicalmente as páginas dedicadas ao jornalismo cultural, as revistas e jornais literários resistem como espaço dedicado à reflexão aprofundada sobre a produção contemporânea e de todos os tempos. O Entre Linhas bateu um papo com editores de algumas das principais publicações do gênero no país. Nessa primeira parte do programa, a gente vai do Nordeste ao Sul do Brasil para conversar com os editores do Suplemento Pernambuco e do jornal Rascunho de Curitiba. Schneider, como é que surgiu o Suplemento Pernambuco? O Suplemento Pernambuco ele já existia, não com esse nome, desde os anos 80. Ele surgiu com um decreto do governo do estado de Pernambuco para ser um suplemento mensal que vinha encartado com o Diário Oficial do Estado. Somente que era aquele suplemento, né? Um suplemento do jornal do gabinete, basicamente, que pouquíssima gente lia. Em 2007, houve uma mudança de gestão e Raimundo Carreiro assumiu a direção, o escritor Raimundo Carreiro, a direção do jornal, e ele ficou como editor até mais ou menos 2015. Em 2015, eu assumi como editor. Nessa época, na verdade, houve uma mudança, porque a gente viu o jornal, ele começou a ter uma vida própria muito grande, sobretudo nas redes sociais. A gente tinha um site muito legal, e a partir daí a imprensa oficial do Estado decidiu dar vida própria ao jornal. É um suplemento, mas resolveu liberar ele e a gente começou a ter assinatura, começou a vender também em várias partes do Brasil. É uma publicação que ela é muito ligada à questão política, ao cenário político do Brasil social. Assim. A minha preocupação é trazer um jornal que ele coloque para fora essa narrativa conflituosa que a gente está vivendo. Eu acho que a função do jornalista, eu acho que é isso, seja você fazer literatura ou economia, seja lá o que for, mas é investigar o momento que a gente vive. Com o suplemento, eu quero, na verdade, acho que todo mundo trabalha comigo, é justamente isso, captar o presente e pensar as redes sociais, a internet, não como um conflito, olha, que a gente tem uma edição impressa e tal, mas como um complemento. A gente, sobretudo porque o sucesso ou a repercussão do Suplemento Pernambuco, ele deve muito às redes sociais, ele deve muito à internet. A gente tenta fazer cada edição meio como um fetiche. As pessoas têm fetiche no papel ainda. A cada edição da gente, a designer Lahana, ela pensa meio que quase como uma curadoria de arte, assim, como uma exposição de arte. Então as pessoas têm um fetiche com o papel ainda muito forte, mas a internet ela ajuda justamente a pulverizar e fazer a gente chegar a mais lugares. Eu acho maravilhoso assumir que eu trabalho para um nicho e respeito esse nicho. Eu não quero falar para todo mundo. Eu quero falar para mais pessoas que mais ou menos estejam interessadas naquele tipo de coisa. E a gente também tem um selo literário que sai pela CEP, que é a editora da gente, que é a companhia do Estado, que lança livros de ensaio. A gente vai lançar agora um da Flora Sequim, a gente já lançou Silviana Santiago, já lançou Valnice Nogueira Galvão. Até porque eu fico pensando que o ensaio, para a gente que trabalha com literatura, ele é fundamental e acaba muito sofrendo com o desinteresse das editoras. Somente que eu acho que uma editora pública, ela tem justamente essa função. Queria começar conversando com você sobre a origem do Rascunho. Quando surgiu, qual foi a linha editorial que vocês imprimiram desde o início no jornal? Desde abril de 2000, nós tiramos edições mensais, né, sem nunca ter tido nenhum tipo de falha durante esses 270 meses, né, de publicação. Nasceu muito pequeno, né, como toda publicação literária independente, com 8 páginas, e nós éramos um suplemento de um jornal pequeno que tinha na cidade,
que era o Jornal do Estado, né, que não era do governo, só tinha esse nome, enfim, hoje mudou de nome e tal. E ali nós começamos como um suplemento. Mas eu tinha quase certeza que aquilo não ia durar muito, né, que não ia passar de, sei lá, de um ano de vida. Por quê? Porque não tínhamos recursos financeiros, não tínhamos apoio, não tínhamos nada, né, só tínhamos vontade e, obviamente, tínhamos esse apoio do jornal, que era muito importante para imprimir o rascunho e fazê-lo circular. Não tínhamos site ainda, não havia rede social, enfim, era uma coisa muito de guerrilha, assim. Mas houve uma adesão do meio literário muito grande e as pessoas começaram a se identificar com o jornal em várias partes do país e muitas pessoas começaram a querer colaborar com o jornal. A gente tinha uma linha editorial muito clara, assim, Manuel, que era ser um espaço generoso para a literatura, ter textos longos, né, ter grandes entrevistas, ser um espaço plural, enfim, a gente tinha uma linha editorial que segue até hoje. Se você pegar o rascunho ainda segue. Esses pilares que montaram o rascunho lá no começo, eles se mantêm até hoje. Nós saímos, não éramos mais um suplemento do Jornal do Estado, e a partir daí começamos a fazer as tiragens e aí implementar maneiras de sobreviver. E aí nós criamos um sistema de assinaturas, fomos criando projetos como o Paiol Literário, fomos criando coisas, né, e projetos em torno do rascunho para mantê-lo. O rascunho surge quando a internet ainda é uma coisa muito incipiente, né? Que impacto a cultura digital teve sobre o jornal? Em algum momento nós perdemos um pouco a conexão com o mundo digital, né? Porque nós éramos um jornal muito voltado para éramos analógicos, né? A questão do impresso era muito incipiente, essa coisa das redes sociais, mas o rascunho tentou de alguma maneira acompanhar isso com site, com um mínimo de rede social. Nós damos muito mais atenção à nossa edição impressa, e é esse leitor, porque a literatura tem muito isso. O leitor, ele se tornando mais jovem, enfim, e eu vejo isso pelos meus filhos, eles ainda leem muito na plataforma do papel, ainda leem muito no livro físico. A informação que chega para eles e que chega para os leitores, em geral, é digital, né? Então, assim, a gente está meio que em cima de uma linha bastante tênue, assim, porque o rascunho ele precisa dar um passo maior em relação a esse mundo digital, em especial as redes sociais. Nós ainda apostamos muito no nosso suporte, que é o jornal impresso, né? E tem uma relação muito boa ainda, porque os assinantes ainda buscam o jornal de papel, porque muitos dos nossos assinantes eles leem apenas a edição de papel, mesmo tendo acesso à edição digital. Em cartaz no Farol Santander, em São Paulo, a exposição As Aventuras de Alice leva o visitante a uma experiência histórica e sensorial pelo clássico do inglês Lewis Carroll. Dividida em 2 andares do icônico edifício do centro da cidade, a mostra traz facsímiles das primeiras edições de Aventuras de Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865, e de sua continuação, Através do Espelho e O que Alice Encontrou por Lá, de 1872. Além de reproduções do ilustrador original das obras, John Tenniel, fotografias e um vídeo de Alice Liddell, a menina que inspirou Carroll. Na primeira parte, a exposição reconstitui o fantasioso enredo que leva Alice a um mundo mágico, com animais falantes e adultos excêntricos, mostrando a gênese de personagens como o Chapeleiro Maluco e a irracível Rainha de Copas. Um dos destaques é a seção dedicada aos livros tridimensionais e engenhocas de época, que exploraram o suporte físico do livro por meio de uma tecnologia contemporânea da fotografia e do cinema primitivos, conferindo movimento às personagens, como num desenho animado. Na segunda parte, a mostra nos lança em ambientes penetráveis, uma instalação forrada de cartas de baralho ou uma sala com espelhos, tendo ao centro um tabuleiro de xadrez com peças inspiradas no clássico, assim como a música dos Beatles que viaja na psicodelia de Alice. Ao final, é como se o visitante imergisse nos enigmas e espaços criados pela imaginação delirante de Lewis Carroll.
mas também nos desdobramentos atuais de uma obra que, escrita na sisuda era vitoriana, inspirou a psicanálise e a filosofia, e até hoje faz de Alice um símbolo da ampliação dos limites da realidade. Dissertação sobre as paixões do filósofo iluminista escocês David Hume elabora uma pedagogia da sensibilidade, em volume que inclui ainda história natural da religião. Exu, um deus afro-atlântico no Brasil, de Wagner Gonçalves da Silva, é um vasto estudo sobre as transformações, apropriações e representações do deus africano em terras brasileiras. Tocando de Ouvido reúne reflexões do diretor britânico Peter Brook, morto este ano, sobre sua relação pessoal e artística com a música. E Poesia Completa de Alberto Caeiro reúne os poemas de um dos principais heterônimos do poeta português Fernando Pessoa. Livro que eu gosto muito e indico para toda a faixa etária infantil, mas eu acho que vale para adulto também, é o livro Onda, da Suzy Lee. Esse livro é um livro-imagem, então você não precisa sempre pensar nele como uma mesma história. Você pode imaginar diferentes enredos para ele. Ele tem ilustrações belíssimas e as ilustrações têm movimento, então tem toda uma ação. Esse é o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, e é um livro muito especial na história da minha vida e na vida de muitas mulheres negras, porque é uma literatura muito potente, é uma literatura encarnada, corporificada. Quando ela conta uma história de uma mulher e a resistência de uma mulher, não tem como não se envolver. Depois do intervalo, a segunda parte desse especial de hoje com os editores de revistas e suplementos dedicados à literatura no Brasil. O Entre Linhas volta já. O Entre Linhas volta a falar sobre os periódicos que mantêm viva a reflexão sobre literatura no Brasil. Confira agora as entrevistas que a gente fez com os editores das revistas Cult e 451, ambas de São Paulo. Quando a Cult foi criada e qual é a linha editorial que ela adotou ao longo desses anos todos? Ela foi fundada em 97, por você também, né, Manuel? Você participou da primeira fase da Cult, digamos assim. E a gente começou a editar a Cult aqui na Editora Brigantini, né, em 2001 para 2002. Primeiro período ela era a revista de literatura, né, esse era o slogan da Cult. E houve algumas mudanças editoriais desde então, porque já faz 25 anos. E ela amplia muito o leque, e aí ela tem marcadamente uma presença de filosofia, sociologia, psicanálise, além da própria literatura, né? E a gente passa por esses caminhos culturais, é uma revista de cultura, é uma revista também de pensamento crítico. A gente tem a ideia do dossiê, que é uma reunião de artigos reflexivos sobre um tema, que está em debate na sociedade normalmente. O que eu acho que mudou muito a percepção da Cult junto ao público são as redes sociais. Porque ali a gente chega em pessoas que não necessariamente liam, ou até leem até hoje, a revista em si, mas elas leem de uma outra forma os temas que a gente aborda. O que é muito interessante, porque a gente amplia o acesso. A gente tenta estruturar produtos baseados na revista, digamos assim, desdobramentos. E uma grande parte deles é digital, porque não existe mundo hoje sem o digital. E a gente entende a força, a potência e a gente aproveita e gosta também. Porque tem uma renovação, tem uma galera muito jovem que lê a Cult. E claro que também lê a revista em si. Mas eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez um post sobre um determinado assunto. Você vai ver o engajamento e para onde circulou, são centenas de milhares de pessoas que viram aquilo. E é muito lindo isso. O papel é o ponto de partida de tudo, ela é impressa e ela é distribuída, ela sempre será. Sem ela, nada disso existiria.
A revista também tem desdobramentos para além da edição impressa, né? O que vocês realizam em torno da revista? A gente tem essa ideia de eventos, de reunião de pessoas, de debates. A gente tem uma escola livre, que é do Espaço Cult, faz muitos anos, faz mais de uma década, que hoje está online. E também conversa muito com a edição, e a edição conversa muito com os cursos. Quando é que surgiu a 451 e com qual proposta? A 451 surgiu em 2017, né, a partir de uma constatação de que o espaço para o livro está diminuindo cada vez mais na dita grande imprensa brasileira e, de maneira um pouco aparentemente contraditória, você tem um aumento na produção editorial. Essa constatação, quer dizer, nos trouxe a visão de que haveria espaço para uma publicação que destacasse a produção editorial brasileira, né? que mostrasse tudo o que está saindo e que desse essa informação para o leitor de livros que tá aí, né? Existe essa ideia de que o livro vai desaparecer e tal, mas não é o que a gente está vendo. Os leitores estão aí, continuam a consumir livros, vão ler até morrer, né? Agora, as resenhas que vocês publicam têm uma característica, até pelo espaço que vocês dão para cada um dos textos, que é um aprofundamento maior do que a resenha com a qual o leitor de jornal está habituado, né? É um pouquinho maior do que a do leitor de jornal, né? Ela tamanho mesmo, e até a gente tenta fazer um trabalho editorial, que no jornal não é possível você ter um jornal diário, por exemplo, um trabalho editorial em que você tem uma interlocução com o autor, o texto vai e volta, você tem uma checagem, você tem um trabalho editorial que é rico, né? Mas também a gente não quer ser uma revista de longos ensaios, né? Acho que tem um espaço intermediário aí entre aquele ensaio, aquele dossiê. Algumas revistas são caracterizadas por dossiês que falam de um autor só, às vezes, ou de uma escola filosófica, ou de um tema por, assim, 20 páginas. A gente procura fazer um retrato de momento daquilo que chegou nas livrarias no mês passado. Seria mais ou menos essa a ambição. Como é que vocês se relacionam com o meio digital? A internet traz grandes oportunidades também, né? Por exemplo, as nossas newsletters são das coisas mais lidas que a gente produz. A gente tem uma newsletter de novidades, que é notícia quente, como se diz no jornalismo. Toda segunda-feira saem os livros da semana. O podcast também, né? A gente tem um podcast que tem 30 mil downloads por mês. É uma quantidade enorme. 30 mil dá um jogo de futebol. Então, a internet abre muito caminho para quem gosta de livro, né? Então, a gente está tenta aproveitar ao máximo. Agora, a 451 também deu frutos no mundo físico, não no mundo digital apenas, né? A revista nasceu como uma revista impressa e se dedicando a espalhar o livro e a cultura do livro brasileiro, né? Aí a gente, ano passado, teve essa grande notícia, que foi a doação de uma editora para a Associação 451, que organiza a Tinta da China, né? A gente ganhou a editora Tinta da China Brasil, que é uma belíssima editora portuguesa. Ela abriu um selo brasileiro em 2012. Esse selo foi doado para nós aqui da 451, porque a 451 é uma associação sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro no Brasil. A gente quer espalhar o livro, né, onde for, levar o livro para o centro do debate. E eles, quando resolveram sair do Brasil, em vez de fechar a editora, que é o que costuma acontecer e costuma ser notícia, ou vender a editora, vender para um grupo, vender para uma grande editora, eles resolveram fazer essa doação. Então, eu acho que é um movimento que é muito bonito e que completa muito dessa mensagem que a gente quer passar de divulgar o livro na sociedade brasileira. Retrato fiel de um momento histórico ou imagem central na construção de uma mitologia? As comemorações do 7 de setembro deste ano ficarão marcadas não apenas pela celebração do bicentenário da independência do Brasil, mas também pela reavaliação de um artista que está indissociavelmente ligado à efeméride, Pedro Américo, o pintor do quadro Independência ou Morte.
A tela retrata o momento em que, supostamente, Dom Pedro I desembainhou a sua espada, montado num cavalo, às margens do riacho do Ipiranga, e decretou o rompimento de nossos laços coloniais com Portugal para delírio ufanista de sua comitiva e dos populares que saudavam o imperador. Reproduzido exaustivamente em livros escolares e de história, o quadro pode, entretanto, não passar de um dos elementos da consolidação de um projeto imaginário de nação, ao lado do hino, da bandeira e do brasão nacionais. É esse o tema de O Sequestro da Independência, do museólogo Carlos Lima Júnior e das antropólogas e historiadoras Lilia Schwartz e Lúcia Stampfe. Com o subtítulo Uma História da Construção do Mito do 7 de Setembro, o livro analisa a maneira como a obra de Pedro Américo, realizada mais de 60 anos depois da independência, se prestou ao projeto de dar sobrevida ao Império e ao regime escravocrata que o sustentava, silenciando outros protagonistas e grupos sociais, em especial os republicanos e abolicionistas, que tiveram efetivo papel na luta pela emancipação. Processo esse que se desdobrou no uso ufanista da tela nos contextos da ditadura militar de 64 e do atual populismo verde-amarelo. O Sequestro da Independência também aborda os procedimentos estéticos de um quadro que usa modelos europeus para adulterar e tingir de heroísmo a cena do brado da independência, que na realidade teria sido bem mais simplória. E esse aspecto artístico recebe tratamento igualmente aprofundado em Além do Ipiranga, a extraordinária vida de Pedro Américo e suas incríveis facetas, em que o pesquisador paraibano Télio Queiroz Farias reconstitui a trajetória de seu conterrâneo desde a infância de artista precoce e os estudos na França, financiados por Dom Pedro II, até a celebridade europeia, a glória no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e a morte em Florença, na Itália. Télio Farias analisa os principais quadros de Pedro Américo, além de Independência ou Morte, os igualmente emblemáticos Batalha do Havaí e Tiradentes Supliciado, e assinala uma curiosa contradição. O artista responsável pela imagem mais emblemática da proclamação da independência pelo monarca Dom Pedro I era, na verdade, um republicano. O Entre Linhas de hoje termina relembrando Celso Furtado. O economista, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras foi embaixador, ministro do Planejamento e da Cultura. Nasceu em 1920 em Pombal, na Paraíba, e morreu no Rio de Janeiro em 2004. Escreveu mais de 30 livros sobre teoria política e história econômica. Até a semana que vem. A criatividade é ruptura, é saber romper, descontinuidade em todo o processo. E aí é natural que a juventude seja, eu não vou aprofundar isso, mas em primeiro lugar, porque ela tem menos compromisso com o passado. Então ela se desliga mais rapidamente, ela aceita mais rapidamente os desafios e, portanto, só há cultura quando há uma forte participação da juventude. E quando eu penso em vanguarda, penso nesse sentido, em processo de renovação, processo de ruptura e ampla participação dos jovens.